Olá pessoal, tudo jóia? Venho hoje aqui comentar com vocês o tema 963 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse tema, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não cabe execução regressiva proposta pela Eletrobras contra a União, em razão da condenação ao pagamento das diferenças na devolução do empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica ao particular contribuinte. O colegiado negou provimento ao recurso especial da Eletrobras, representativo da controvérsia, por entender que na situação estaria configurada a responsabilidade solidária subsidiária da União pelos valores a serem devolvidos na sistemática do empréstimo compulsório. Com base na mesma tese, os ministros deram provimento ao recurso da União. O relator dos dois recursos foi o ministro Mauro Campbell Marques, que lembrou que em 2009 o Tribunal do STJ tratou das diferenças de juros e correção monetária devidas na devolução do empréstimo compulsório. Foram os temas 64 a 73. Segundo o ministro Mauro Campbell, a Eletrobras foi acionada repetidamente para o cumprimento da sentença dos julgados e agiu em regresso contra a União em todas essas ações, sob o argumento de que cada qual seria responsável por metade da dívida. Em seu voto, o ministro relator Mauro Campbell relembrou a criação da Eletrobras em um momento em que a distribuição de energia elétrica no Brasil era controlada por companhias estrangeiras que não respondiam satisfatoriamente ao aumento da demanda. O projeto de criação da estatal de 1954 foi assinado por Getúlio Vargas e tramitou até o fim do governo Juscelino Kubitschek, tendo a empresa sido criada pela Lei 3.890-A de 1961, no governo Jânio Quadros, como sociedade de economia mista. Segundo o ministro Mauro Campbell, o objetivo da Eletrobras era construir e operar usinas geradoras, produtoras, linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica. A ideia era superar a crise gerada pela desproporção entre a demanda e a oferta de energia no país, ou seja, atuar em um setor estratégico para o desenvolvimento nacional. No entanto, explicou o ministro Mauro Campbell, por conta da escassez de recursos para financiamento e conclusão dos grandes empreendimentos do setor, a Lei 4.156 de 1962 instituiu o empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica. O valor foi cobrado na conta do consumidor a partir de 1964, em troca de obrigações da Eletrobras resgatáveis em 10 anos. O ministro destacou que o artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 4.156 de 1962 prevê que a União, ao lado da Eletrobras, é responsável solidária perante o credor pelos valores da devolução do compulsório. Para ele, diante dos contextos histórico e legislativo, o caso não é de simples aplicação do artigo 285 do Código Civil, que trata da hipótese de dívida que interessa exclusivamente a um dos devedores solidários. Isto porque o emprego realizado pela Eletrobras dos recursos provenientes da arrecadação do empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica não foi em exclusivo benefício da empresa, mas sim na construção e realização de uma política pública estratégica e de âmbito nacional no campo energético formulada pela própria União, além do fato de ser a União seu acionista controlador. O ministro também ressaltou que o caso não se amolda ao disposto no artigo 283 do Código Civil. De acordo com ele, o fato de a lei estabelecer que a União é devedora solidária com a Eletrobras não implica necessariamente que metade do valor do débito referente à devolução do empréstimo compulsório seja dela. Ela observou que nem a lei nem os recursos repetitivos julgados pelo STJ trouxeram a definição das cotas de responsabilidade da dívida para aplicar o dispositivo legal citado. O ministro Mauro Campbell entendeu que a responsabilidade da União deve ser buscada na própria lei do empréstimo, a partir de uma interpretação sistemática do conjunto normativo e histórico envolvido na elaboração do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 4.156 de 1962. Para o ministro, o dispositivo deve ser interpretado no sentido da responsabilidade solidária subsidiária da União, uma vez que a sociedade de economia mista conta com capital constituído de recursos públicos e privados, tendo sido criada para realizar a atividade própria da União, seu ente criador, que poderia realizar tais atividades diretamente.
O ministro explicou que, diante da autonomia da Eletrobras, a incursão no patrimônio do ente criador somente poderia ocorrer em caso de insuficiência do patrimônio da criatura, já que a União seria a garantidora dessa atividade. Como o caso é de responsabilidade solidária subsidiária, inexiste o direito de regresso da Eletrobras contra a União, pois esta somente é garantidora perante o credor das situações de insuficiência patrimonial da empresa principal devedora. A expressão em qualquer hipótese contida no dispositivo legal, artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 4.152 de 1962, existe apenas para permitir ao consumidor, contribuinte, credor, optar por acionar diretamente a União e, nesse último caso, esta é que terá direito de regresso contra a Eletrobras ou benefício de ordem, se houver patrimônio suficiente, já que originalmente destacado da União justamente com a finalidade de realizar a política no setor de energia. Assim, o STJ definiu que a devolução do empréstimo compulsório não dá direito de regresso da Eletrobras contra a União. Esse, pessoal, foi o resumo do tema 963 do STJ. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like. Continuem inscritos aqui no meu canal do YouTube e me sigam lá no meu perfil do Instagram, @JoãoPauloPiropo. Um forte abraço e até a próxima.